Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que pode deixar muita gente preocupada: os percevejos. Você já ouviu falar desses pequenos invasores? Sabe como identificá-los, prevenir e controlar uma infestação? Fique com a gente até o final deste vídeo para descobrir tudo isso e muito mais. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá? Hoje, vamos mergulhar em um assunto que afeta muitas pessoas ao redor do mundo: os percevejos. Esses pequenos insetos, embora aparentemente inofensivos, podem causar grandes transtornos quando infestam nossas casas. Vamos explorar o que são os percevejos, como identificar uma infestação, os impactos que eles podem ter na nossa saúde e no nosso bolso, e, claro, como prevenir e combater esses intrusos indesejados. Prepare-se para aprender tudo o que você precisa saber para manter sua casa livre de percevejos. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. O que são percevejos? Percevejos são pequenos insetos parasitas pertencentes à ordem Hemiptera, conhecidos principalmente pela espécie Cimex lectularius, que é o percevejo mais comum encontrado em ambientes domésticos. Eles são insetos de corpo achatado e oval, com uma coloração que varia do marrom claro ao marrom avermelhado, dependendo do estágio de desenvolvimento e da alimentação recente. Os percevejos são hematófagos, o que significa que se alimentam de sangue, preferindo o sangue humano. Embora sejam pequenos, medindo cerca de 5 a 7 milímetros na fase adulta, eles podem causar grandes desconfortos. Suas picadas podem resultar em coceira intensa, irritação na pele e, em alguns casos, reações alérgicas mais graves. Existem várias espécies de percevejos, mas a maioria das infestações domésticas é causada pelo Cimex lectularius. Outra espécie comum é o Cimex hemipterus, encontrado em regiões tropicais. Além de casas e apartamentos, os percevejos podem ser encontrados em hotéis, dormitórios, transporte público e qualquer outro lugar onde possam encontrar uma fonte de alimento e esconderijos adequados. Os percevejos têm um ciclo de vida composto por 3 estágios principais: ovo, ninfa e adulto. As fêmeas depositam seus ovos em fendas e rachaduras, de onde as ninfas eclodem e passam por várias mudas antes de se tornarem adultas. Esse ciclo pode levar de várias semanas a meses, dependendo das condições ambientais. Agora que você sabe um pouco mais sobre o que são os percevejos, vamos explorar suas características e comportamentos com mais detalhes. Para entendermos melhor os percevejos, é importante conhecer um pouco sobre sua classificação científica. Os percevejos pertencem à ordem Hemiptera, que é uma grande e diversa ordem de insetos com mais de 100 mil espécies descritas. Os Hemiptera incluem uma variedade de insetos como percevejos, cigarras, pulgões e percevejos de plantas. Os insetos da ordem Hemiptera são caracterizados por terem partes bucais adaptadas para perfurar e sugar, o que lhes permite se alimentar de uma variedade de fontes, incluindo plantas e outros animais. No caso dos percevejos, família Cimicidae, essas partes bucais são especialmente adaptadas para perfurar a pele e sugar sangue, que é sua principal fonte de nutrição. Os percevejos pertencem à subordem Heteroptera dentro da ordem Hemiptera. Heteroptera significam asas diferentes, referindo-se à estrutura de suas asas, que são parcialmente endurecidas na base e membranosas na ponta. Isso diferencia os Heteroptera de outros insetos dentro da ordem Hemiptera. Dentro da subordem Heteroptera, os percevejos são classificados na família Cimicidae. Esta família inclui várias espécies que são ectoparasitas de aves e mamíferos, mas é o gênero Cimex que inclui as espécies mais conhecidas por infestar ambientes humanos, como o Cimex lectularius, percevejo comum, e o Cimex hemipterus. Espécies de percevejos. Cimex lectularius, comum em regiões temperadas e amplamente conhecido como percevejo de cama. Cimex hemipterus, mais comum em regiões tropicais, mas também pode ser encontrado em outras áreas. Outras espécies. Existem outras espécies dentro da família Cimicidae que infestam aves e morcegos, mas não são tão comumente encontradas em ambientes humanos. A classificação científica dos percevejos nos ajuda a entender melhor sua biologia, comportamento e as melhores estratégias para controle e prevenção. Agora que temos uma base sólida sobre a classificação dos percevejos, vamos explorar suas características e comportamentos em detalhes. Tipos de percevejos. Percevejo comum, Cimex lectularius.
O percevejo comum, cientificamente conhecido como Cimex lectularius, é a espécie mais frequentemente associada a infestações em ambientes humanos. Vamos explorar suas características, hábitos e os problemas que podem causar. Cimex lectularius é um inseto de corpo achatado e oval, medindo aproximadamente 5 a 7 milímetros na fase adulta. Sua coloração varia de marrom claro a marrom avermelhado, tornando-se mais escuro após se alimentar de sangue. Os percevejos têm antenas curtas, olhos compostos, e suas asas são reduzidas a pequenas estruturas não funcionais, o que significa que eles não podem voar. O ciclo de vida do percevejo comum inclui 3 estágios principais: ovo, ninfa e adulto. As fêmeas depositam ovos minúsculos e esbranquiçados em fendas e rachaduras próximas a áreas onde as pessoas dormem. Cada fêmea pode depositar centenas de ovos ao longo de sua vida. Os ovos eclodem em cerca de uma semana, dando origem a ninfas que passam por 5 estágios de muda antes de se tornarem adultos. Esse processo pode levar de várias semanas a meses, dependendo da temperatura e disponibilidade de alimento. Os percevejos são noturnos, alimentando-se principalmente à noite quando os hospedeiros estão dormindo. Eles se alimentam perfurando a pele com suas partes bucais adaptadas e sugando sangue por 3 a 10 minutos antes de retornar aos seus esconderijos. Durante o dia, eles se escondem em locais escuros e protegidos, como fendas em colchões, estruturas de cama, móveis, rodapés e até atrás de papéis de parede soltos. Identificar uma infestação de percevejos pode ser difícil, mas alguns sinais comuns incluem: picadas, pequenas marcas vermelhas na pele, frequentemente em linhas ou agrupamentos. Manchas de sangue, pequenas manchas de sangue nas roupas de cama. Excrementos, pontos escuros de excrementos em colchões, roupas de cama e paredes. Odor característico, um odor adocicado e desagradável em casos de infestações severas. Presença de cascas de ninfas que foram descartadas durante o processo de muda. As picadas de percevejos podem causar irritação, coceira intensa e reações alérgicas em algumas pessoas. Embora não transmitam doenças, a presença de percevejos pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e insônia, devido ao estresse constante de saber que se está compartilhando o espaço com esses parasitas. Controlar uma infestação de percevejos pode ser desafiador devido à sua capacidade de se esconder em pequenos espaços e sua resistência a muitos inseticidas comuns. Medidas eficazes incluem: lavar roupas de cama e roupas em água quente e secá-las em alta temperatura. Verificar regularmente colchões, móveis e áreas de dormir. Usar capas de colchão e travesseiro à prova de percevejos. Contratar serviços profissionais de controle de pragas para aplicar tratamentos especializados. Entender as características e comportamentos do percevejo comum é crucial para prevenir e controlar infestações de maneira eficaz. Vamos agora explorar outros tipos de percevejos e como eles se diferenciam do Cimex lectularius. Outros tipos de percevejos, diferenciação entre espécies. Embora o percevejo comum, Cimex lectularius, seja o mais conhecido, existem outras espécies de percevejos que também podem causar infestações em ambientes humanos e animais. Vamos explorar algumas dessas espécies e como elas se diferenciam do Cimex lectularius. Cimex hemipterus. Esta espécie é mais comumente encontrada em regiões tropicais e subtropicais. Semelhante ao Cimex lectularius em aparência e hábitos alimentares. No entanto, Cimex hemipterus tende a ser ligeiramente menor e pode ter uma coloração um pouco diferente. Alimenta-se de sangue humano e pode infestar residências, hotéis e outros locais frequentados por pessoas. Leptocimex boeti. Encontrado principalmente na África Ocidental e Central. Se assemelha ao Cimex lectularius, mas é especializado em parasitar humanos e morcegos. Prefere áreas quentes e pode ser encontrado em habitações humanas próximas a colônias de morcegos. Cimex adjunctus. Comum na América do Norte, especialmente em áreas com populações de morcegos. Este percevejo é principalmente um parasita de morcegos, mas pode ocasionalmente morder humanos se a colônia de morcegos for perturbada. Prefere locais de descanso de morcegos, como sótãos e cavernas, mas pode se aventurar em residências humanas próximas. A Hematosiphon inodora. Encontrado principalmente na América do Norte, associado a aves e galinhas. Maior que o Cimex lectularius, com uma coloração mais pálida. Infesta principalmente aviários e galinheiros, mas pode morder humanos que entrem em contato próximo com aves infestadas. Diferenciação entre espécies.
Enquanto todas essas espécies têm um corpo achatado e oval, seu tamanho e coloração podem variar ligeiramente. Por exemplo, a Hematosiphon inodora é geralmente maior e mais pálido do que outras espécies. Cada espécie tem uma preferência específica por seus hospedeiros e ambientes. Por exemplo, Cimex hemipterus prefere climas tropicais, enquanto Cimex adjunctus está mais associado a morcegos. Embora todas as espécies mencionadas sejam hematófagas, algumas são mais especializadas em certos hospedeiros, como morcegos ou aves, enquanto outras, como Cimex lectularius e Cimex hemipterus, preferem humanos. Entender as diferenças entre essas espécies de percevejos é importante para implementar medidas eficazes de controle e prevenção. Identificar corretamente a espécie envolvida em uma infestação pode ajudar a direcionar melhor os esforços de erradicação e evitar futuras infestações. Características dos percevejos. Anatomia e aparência. Descrição física dos percevejos. Para entender melhor como identificar percevejos, é essencial conhecer suas características físicas. Embora existam várias espécies, a descrição a seguir se aplica principalmente ao percevejo comum, Cimex lectularius, mas muitas características são compartilhadas entre as diferentes espécies. Os percevejos adultos geralmente medem entre 5 a 7 milímetros de comprimento, aproximadamente o tamanho de uma semente de maçã. As ninfas, percevejos jovens, são menores, começando com cerca de 1,5 milímetros após a eclosão. Os percevejos têm um corpo oval e achatado, o que lhes permite se esconder em pequenas fendas e rachaduras. Quando não alimentados, são muito finos e podem se esconder facilmente em lugares estreitos. Os percevejos são tipicamente de cor marrom claro a marrom avermelhado. A cor pode escurecer após se alimentarem de sangue, ficando mais avermelhada e inchada devido ao sangue ingerido. A cabeça é pequena em relação ao corpo, com olhos compostos salientes e antenas segmentadas. Possuem 4 segmentos de antenas, com o primeiro segmento sendo mais curto e os outros 3 mais alongados. Os percevejos têm olhos compostos bem desenvolvidos, permitindo uma visão ampla. Aparelho bucal adaptado para perfuração e sucção, conhecido como rostro. Este aparato é longo e projetado para perfurar a pele e sugar o sangue de seus hospedeiros. Embora os percevejos tenham vestígios de asas, hemélitros, estas são muito reduzidas e não funcionais, o que significa que não podem voar. As asas são pequenas e atrofiadas, cobertas por pelos finos. 6 pernas bem desenvolvidas que permitem um movimento rápido. As pernas possuem garras que ajudam a segurar a pele do hospedeiro durante a alimentação. O ciclo de vida começa na fase de ovos. Minúsculos, de cor esbranquiçada e de forma oval, medindo cerca de 1 milímetro. As fêmeas depositam os ovos em fendas e rachaduras próximas às áreas de repouso dos hospedeiros. As ninfas passam por 5 estágios de desenvolvimento, ou instares, antes de se tornarem adultas. Cada estágio é semelhante ao adulto, mas menor e mais claro na coloração. Após passarem por todos os estágios de ninfa, os percevejos se tornam adultos totalmente desenvolvidos e prontos para se reproduzir. São hematófagos, alimentando-se exclusivamente de sangue. As picadas ocorrem geralmente à noite, quando os hospedeiros estão dormindo. Eles perfuram a pele com seu rosto e injetam uma saliva que contém anticoagulantes e anestésicos para facilitar a alimentação sem ser detectado imediatamente. Conhecer a descrição física dos percevejos é crucial para identificá-los corretamente e implementar medidas eficazes de controle. Entender o ciclo de vida dos percevejos é fundamental para implementar estratégias eficazes de controle e prevenção. O ciclo de vida de um percevejo passa por 3 estágios principais: ovo, ninfa e adulto. As fêmeas adultas depositam ovos minúsculos e esbranquiçados, geralmente em locais protegidos e próximos à fonte de alimento, como fendas em colchões, estruturas de cama, móveis e rodapés. Cada fêmea pode depositar entre 200 a 500 ovos durante sua vida. Os ovos medem cerca de 1 milímetro de comprimento, são de cor esbranquiçada e têm uma forma oval. Os ovos eclodem em aproximadamente 6 a 10 dias, dependendo das condições ambientais, especialmente a temperatura. Após a eclosão, os percevejos entram na fase de ninfa. As ninfas passam por 5 estágios de desenvolvimento, ou instares, antes de se tornarem adultas. As ninfas se assemelham aos adultos, mas são menores e de cor mais clara. À medida que crescem, adquirem uma coloração marrom mais escura. Para passar de um estágio de ninfa para o próximo, os percevejos precisam se alimentar de sangue.
Após cada refeição, a ninfa muda de pele, crescendo em tamanho. Este processo é conhecido como muda ou ecdise. O tempo necessário para completar todos os estágios de ninfa e se tornar um adulto pode variar de 5 semanas a 4 meses, dependendo da temperatura e da disponibilidade de alimento. Os percevejos adultos são de forma oval e achatada, medindo cerca de 5 a 7 milímetros de comprimento. Sua coloração é marrom avermelhada, ficando mais escura após se alimentarem de sangue. Após a última muda, os percevejos atingem a maturidade sexual e estão prontos para se reproduzir. Os machos fecundam as fêmeas através de um processo conhecido como inseminação traumática, onde o macho perfura o abdômen da fêmea para depositar o esperma. Os percevejos adultos podem viver de 6 a 12 meses, dependendo das condições ambientais. Durante sua vida, eles podem sobreviver vários meses sem se alimentar, tornando-os particularmente resilientes em condições adversas. O desenvolvimento dos percevejos é mais rápido em temperaturas mais altas. Em condições ótimas, cerca de 25 a 30 graus Celsius, o ciclo completo pode ser concluído em pouco mais de um mês. Em temperaturas mais baixas, o desenvolvimento pode ser significativamente mais lento. A presença constante de um hospedeiro para fornecer sangue é crucial para o desenvolvimento das ninfas e a reprodução dos adultos. A falta de alimento pode prolongar os estágios de desenvolvimento e diminuir a taxa de reprodução. Conhecer o ciclo de vida dos percevejos ajuda a identificar os pontos críticos para intervenção. Por exemplo, entender que as ninfas precisam se alimentar antes de mudar de estágio pode direcionar medidas de controle para interromper seu desenvolvimento. A aplicação de tratamentos repetidos pode ser necessária para atingir todos os estágios de vida, especialmente porque os ovos são resistentes a muitos inseticidas. Agora que conhecemos o ciclo de vida dos percevejos, vamos explorar seus hábitos e comportamentos para aprender a identificar uma infestação e tomar as medidas adequadas para controle. Hábitos e comportamento. Alimentação dos percevejos. Os percevejos são insetos hematófagos, o que significa que se alimentam exclusivamente de sangue de vertebrados. Eles são especialmente conhecidos por se alimentarem do sangue humano, embora algumas espécies também possam se alimentar de aves e outros mamíferos. Vamos explorar mais sobre como os percevejos se alimentam e os aspectos relacionados a essa característica. Os percevejos se alimentam perfurando a pele de seus hospedeiros com um aparelho bucal adaptado chamado rostro. Este aparelho é longo e fino, permitindo que eles perfurem a pele e alcancem os capilares sanguíneos. Antes de se alimentarem, os percevejos injetam saliva na ferida. Esta saliva contém anticoagulantes e anestésicos que ajudam a evitar que o sangue coagule e que a vítima sinta a picada imediatamente. Isso permite que os percevejos se alimentem sem serem detectados facilmente. Cada sessão de alimentação dura de 3 a 10 minutos, durante os quais os percevejos engolem sangue suficiente para se alimentar. Após a alimentação, eles retornam rapidamente aos seus esconderijos. O percevejo comum, Cimex lectularius, tem uma forte preferência pelo sangue humano. Eles são atraídos pelo dióxido de carbono e calor emitidos pelo corpo humano, o que os guia até suas vítimas durante a noite. Além de humanos, algumas espécies de percevejos também podem se alimentar de sangue de aves, morcegos e outros mamíferos. As preferências alimentares variam entre as espécies e podem ser influenciadas pela disponibilidade de hospedeiros. As picadas de percevejos podem resultar em marcas vermelhas na pele, frequentemente em padrões de linhas ou agrupamentos. Estas picadas podem causar coceira intensa e irritação na pele. Algumas pessoas podem desenvolver reações alérgicas às picadas de percevejos, resultando em sintomas como inchaço, vermelhidão intensa e, em casos raros, dificuldades respiratórias. A presença constante de percevejos e as picadas recorrentes podem causar estresse emocional significativo, incluindo ansiedade, insônia e outros problemas de saúde mental. Para controlar uma infestação, é essencial eliminar tanto os percevejos adultos quanto as ninfas. Isso geralmente requer uma combinação de métodos físicos, como aspiração e lavagem a alta temperatura, e tratamentos químicos, como o uso de inseticidas apropriados. Medidas preventivas incluem o uso de capas protetoras em colchões e travesseiros, inspeções regulares de possíveis pontos de entrada de percevejos em sua casa, e ação imediata ao detectar sinais de infestação. Entender como os percevejos se alimentam é crucial para adotar estratégias eficazes de controle e prevenção. Na próxima sessão, exploraremos os sinais de infestação de percevejos para que você possa identificar rapidamente a presença desses insetos e tomar medidas adequadas.
Atividade noturna dos percevejos. Os percevejos são conhecidos por serem insetos predominantemente noturnos, o que significa que são mais ativos durante a noite. Essa característica está diretamente ligada aos seus hábitos alimentares e comportamentais. Aqui está uma exploração detalhada da atividade noturna dos percevejos. Os percevejos preferem se alimentar à noite, especialmente nas primeiras horas da manhã antes do amanhecer. Durante esse período, eles se movem silenciosamente em direção às áreas onde os hospedeiros estão dormindo, atraídos pelo calor corporal e dióxido de carbono emitidos. Os percevejos geralmente se alimentam a cada 5 a 10 dias, mas podem sobreviver por vários meses sem alimentação em condições ideais. Embora lentos durante o dia, os percevejos se movem rapidamente quando estão se alimentando para maximizar a quantidade de sangue que podem ingerir antes de retornar ao abrigo. A atividade noturna dos percevejos está relacionada à sua natureza evasiva. Eles evitam a luz intensa e são mais propensos a serem detectados quando os hospedeiros estão adormecidos e menos atentos. Ao se alimentarem durante a noite, os percevejos podem se esconder facilmente durante o dia em locais escuros e protegidos, como rachaduras em móveis, rodapés, colchões e atrás de quadros. A atividade noturna dos percevejos está intimamente ligada ao ciclo circadiano de seus hospedeiros. Eles se adaptaram ao comportamento de sono humano, aproveitando-se dos momentos em que as pessoas estão mais vulneráveis e menos ativas. Além da alimentação, os percevejos também podem se reproduzir durante a noite. Os machos podem localizar e fecundar as fêmeas, contribuindo para o aumento das populações de percevejos. A atividade noturna dos percevejos pode ser um indicador-chave para identificar uma infestação. Picadas frequentes e inexplicáveis, especialmente em padrões de linhas ou agrupamentos, são um sinal comum da presença desses insetos. Para controlar uma infestação, é importante implementar medidas durante os períodos de menor atividade dos percevejos, ou seja, durante o dia. Inspeções detalhadas de possíveis esconderijos e aplicação de tratamentos adequados são essenciais para interromper o ciclo de vida e reduzir a população de percevejos. Compreender a atividade noturna dos percevejos é crucial para desenvolver estratégias eficazes de controle e prevenção. Locais preferidos para esconderijo dos percevejos. Os percevejos são mestres em se esconder em pequenos espaços durante o dia, o que dificulta sua detecção e controle. Conhecer os locais preferidos onde esses insetos se escondem é essencial para identificar uma infestação e implementar medidas eficazes de controle. Aqui estão os locais mais comuns onde os percevejos podem se esconder. Fendas, costuras e buracos em colchões e cama-box são locais ideais para os percevejos se esconderem, especialmente perto da área onde as pessoas dormem. Rachaduras, buracos ou cavidades nas cabeceiras de cama podem oferecer abrigo aos percevejos, que podem se esconder facilmente durante o dia. Percevejos podem se esconder em rachaduras nos rodapés, atrás de quadros ou em molduras de janelas próximas à cama. Móveis próximos à cama, como mesas de cabeceira, comodas e poltronas estofadas, podem ter rachaduras onde os percevejos podem se esconder. Percevejos podem se esconder atrás de quadros, ao longo de rodapés ou em fendas nas paredes próximas às áreas de dormir. Estofados e almofadas de sofás e poltronas oferecem esconderijos quentes e seguros para percevejos. Percevejos podem se esconder atrás de tomadas elétricas, interruptores de luz e outros dispositivos elétricos montados na parede. Percevejos podem se esconder em bagagens e mochilas, especialmente depois de viagens ou estadias em hotéis infestados. Em casos de infestações severas, os percevejos podem se esconder entre páginas de livros, papéis e outros materiais empilhados ou armazenados. Os percevejos preferem locais escuros e protegidos, onde podem permanecer tranquilos durante o dia e emergir à noite para se alimentar. Eles tendem a se esconder perto de onde seus hospedeiros dormem ou descansam, maximizando suas chances de alimentação. Identificar e inspecionar regularmente esses locais é fundamental para detectar sinais de infestação precoce. As medidas de controle devem incluir a limpeza rigorosa, a aspiração de áreas afetadas, o uso de capas protetoras em colchões e o tratamento com inseticidas adequados, especialmente nos locais identificados como esconderijos. Conhecer os locais preferidos onde os percevejos se escondem é crucial para combater eficazmente uma infestação. Problemas de saúde. Reações alérgicas às picadas de percevejos. As picadas de percevejos não são apenas irritantes devido à coceira e às marcas na pele, para algumas pessoas, elas podem desencadear reações alérgicas. É importante entender como essas reações podem ocorrer e quais são seus sintomas.
Durante a alimentação, os percevejos injetam saliva na pele de seus hospedeiros. Esta saliva contém substâncias químicas que podem desencadear uma resposta imunológica no corpo humano. Em algumas pessoas, o sistema imunológico reage exageradamente a essas substâncias estranhas, resultando em uma resposta alérgica. As picadas de percevejos podem causar inchaço localizado ao redor da área da picada. A pele ao redor da picada pode ficar muito vermelha e inflamada. A coceira é um sintoma comum e pode ser muito intensa, levando a arranhões que podem aumentar o risco de infecção secundária. Algumas pessoas podem desenvolver erupções cutâneas ao redor das áreas picadas. Embora raras, algumas pessoas podem experimentar reações alérgicas graves, como dificuldade para respirar, aperto no peito, queda abrupta da pressão arterial, náuseas e vômitos. Isso constitui uma emergência médica e requer atenção médica imediata. Para aliviar os sintomas leves a moderados de uma reação alérgica às picadas de percevejos, podem ser aplicadas compressas frias e cremes ou loções antipruriginosas. Medicamentos antialérgicos de venda livre, como antihistamínicos, podem ajudar a reduzir a coceira e a inflamação. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar ou inchaço significativo, procure atendimento médico imediato. A melhor maneira de prevenir reações alérgicas é evitar infestações de percevejos. Isso pode ser alcançado através da detecção precoce e da implementação de medidas de controle adequadas. Faça inspeções regulares em áreas onde os percevejos podem se esconder, como colchões, móveis estofados e atrás de rodapés. Use capas protetoras em colchões e travesseiros para evitar que percevejos se escondam e se alimentem. Se você suspeitar de uma infestação, considere contratar um profissional de controle de pragas para realizar um tratamento eficaz. Além das consequências físicas, as picadas de percevejos e a possibilidade de reações alérgicas podem ter um impacto psicológico significativo, causando estresse, ansiedade e dificuldades para dormir. É importante tratar não apenas a infestação física, mas também oferecer suporte emocional para aqueles afetados. Compreender as reações alérgicas às picadas de percevejos é crucial para lidar eficazmente com infestações e proteger a saúde dos ocupantes de uma residência. As infestações por percevejos não afetam apenas a saúde física, mas também podem ter um impacto significativo na saúde mental das pessoas afetadas. A presença de percevejos pode causar uma ansiedade persistente, especialmente porque esses insetos são difíceis de detectar e eliminar completamente. O medo de ser picado durante o sono pode levar a uma vigilância excessiva e dificuldade para relaxar o suficiente para dormir. A preocupação constante com a presença de percevejos pode interferir nas atividades diárias normais e nas relações sociais. O medo de ser picado durante a noite pode levar a problemas de insônia e a um sono de má qualidade. A falta de sono adequado pode levar a fadiga, irritabilidade e dificuldade de concentração durante o dia. Muitas pessoas se sentem envergonhadas ou constrangidas ao descobrir uma infestação por percevejos, o que pode afetar negativamente sua autoestima e bem-estar emocional. Estresse familiar. Infestações por percevejos podem causar tensão e conflitos dentro das famílias e entre os moradores afetados. O medo de espalhar percevejos para outras pessoas pode levar ao isolamento social e à relutância em convidar visitantes para casa. O estresse causado por uma infestação por percevejos pode afetar negativamente as relações com amigos, familiares e colegas de trabalho. É importante buscar apoio psicológico, se necessário, para lidar com o estresse emocional causado por uma infestação por percevejos. Ter um profissional para conversar pode ajudar a desenvolver estratégias para lidar com a ansiedade e melhorar o bem-estar emocional. Praticar técnicas de relaxamento, como meditação, exercícios de respiração e atividades que promovem o bem-estar mental, pode ser útil para reduzir o estresse associado a uma infestação por percevejos. Tomar medidas para resolver a infestação de percevejos é crucial não apenas para a saúde física, mas também para aliviar o estresse emocional e psicológico associado. Considerar a contratação de um profissional de controle de pragas pode ser necessário para eliminar completamente os percevejos e proporcionar tranquilidade. Compreender os problemas de saúde mental associados a infestações por percevejos é essencial para abordar adequadamente as necessidades emocionais das pessoas afetadas. Impacto econômico. Custos de tratamento e controle de infestações por percevejos. O tratamento e controle de infestações por percevejos podem variar significativamente em termos de custos, dependendo da extensão da infestação, do tamanho da área afetada e dos métodos de controle utilizados. Aqui estão alguns aspectos a serem considerados em relação aos custos envolvidos.
O custo inicial para uma inspeção profissional pode variar dependendo da localização e da reputação da empresa de controle de pragas. Normalmente, as inspeções podem variar de preço, mas são fundamentais para determinar a extensão da infestação e o melhor plano de ação. Os métodos de controle podem incluir tratamentos térmicos, aplicação de inseticidas, uso de vapor ou congelamento, entre outros. O custo de cada tratamento varia de acordo com o método escolhido e o tamanho da área a ser tratada. Tratamentos térmicos, por exemplo, podem ser mais caros devido ao equipamento especializado necessário. Em casos de infestações severas, podem ser necessários múltiplos tratamentos para garantir a eliminação completa dos percevejos e suas ninfas. Cada tratamento adicional pode aumentar os custos totais do controle de pragas. Investir em capas protetoras para colchões e travesseiros pode ajudar a prevenir futuras infestações e reduzir os custos a longo prazo. Manter uma rotina de inspeção regular e manutenção pode ajudar a identificar infestações precocemente e reduzir a necessidade de tratamentos mais caros no futuro. É importante considerar o orçamento disponível ao planejar o tratamento de infestações por percevejos. Alguns tratamentos podem ser mais acessíveis, enquanto outros podem representar um investimento significativo. Optar por profissionais qualificados e que ofereçam garantias pode ser um fator determinante para o sucesso do controle de pragas e para a redução de custos a longo prazo. Além dos custos diretos de tratamento, as infestações por percevejos podem ter um impacto econômico e emocional significativo, incluindo custos com cuidados de saúde, perda de produtividade no trabalho e custos associados ao estresse emocional. Antes de iniciar qualquer tratamento, é aconselhável obter várias avaliações de profissionais de controle de pragas para determinar o curso de ação mais eficaz e econômico. Embora os custos de tratamento possam ser uma preocupação inicial, investir em uma solução eficaz pode economizar dinheiro a longo prazo, evitando infestações recorrentes e problemas de saúde associados. Compreender os custos envolvidos no tratamento e controle de infestações por percevejos é fundamental para tomar decisões informadas e eficazes. Efeitos sobre a indústria de hospedagem devido a infestações por percevejos. As infestações por percevejos podem ter um impacto significativo na indústria de hospedagem, afetando a reputação do estabelecimento, a satisfação dos hóspedes e os custos operacionais. Aqui estão alguns dos principais efeitos que infestações por percevejos podem ter sobre a indústria de hospedagem. Infestações por percevejos podem levar a reclamações de hóspedes sobre picadas, desconforto e insatisfação geral. Avaliações negativas em sites de viagens e mídias sociais podem prejudicar a reputação do estabelecimento e afetar negativamente as reservas futuras. O custo para eliminar percevejos e prevenir infestações futuras pode ser significativo, envolvendo tratamentos regulares e inspeções detalhadas. Quartos ou áreas afetadas podem precisar ser fechados temporariamente para tratamento, resultando em perda de receita durante esse período. Os estabelecimentos têm a responsabilidade legal de fornecer ambientes seguros e livres de pragas para seus hóspedes. Infestações por percevejos podem resultar em litígios e compensações financeiras. A não conformidade com normas sanitárias e regulamentos de hospedagem pode resultar em penalidades e multas. Estabelecimentos devem investir em programas regulares de controle de pragas para prevenir e detectar infestações precocemente. Equipes devem ser treinadas para identificar sinais de infestação por percevejos e responder rapidamente para minimizar o impacto nos hóspedes e na reputação do hotel. É essencial comunicar abertamente com os hóspedes sobre as medidas tomadas para garantir um ambiente seguro e livre de pragas. Responder prontamente a reclamações de percevejos e resolver problemas de forma eficaz pode ajudar a mitigar danos à reputação do estabelecimento. Estabelecimentos que respondem eficazmente às infestações por percevejos podem recuperar a confiança dos hóspedes ao demonstrar compromisso com a limpeza e o bem-estar dos clientes. Manter práticas de controle de pragas robustas e investir em manutenção preventiva pode ajudar a evitar futuros problemas de infestação. Infestações por percevejos são um desafio sério para a indústria de hospedagem, requerendo medidas proativas e eficazes para proteger a reputação do estabelecimento e garantir a satisfação dos hóspedes. Como identificar uma infestação de percevejos? Sinais de infestação. Manchas de sangue e fezes nas roupas de cama causadas por percevejos. As manchas de sangue e fezes nas roupas de cama são sinais reveladores da presença de percevejos. Esses insetos se alimentam de sangue humano durante a noite e deixam para trás evidências visíveis que podem ser encontradas durante a inspeção. As manchas de sangue nas roupas de cama são causadas quando os percevejos são inadvertidamente esmagados durante ou após se alimentarem.
Geralmente aparecem como pequenas manchas avermelhadas, do tamanho de um ponto de caneta, que podem ser encontradas nos lençóis, fronhas, colchões ou outros tecidos próximos ao local de alimentação. As manchas de sangue podem estar agrupadas em linhas ou padrões lineares, indicando múltiplas picadas durante a noite. As fezes dos percevejos aparecem como pequenas manchas escuras ou pontos pretos nas roupas de cama. Muitas vezes são comparadas a manchas deixadas por uma caneta esferográfica, mas geralmente têm um tom mais escuro. Podem ser encontradas ao longo da costura dos colchões, nas dobras das roupas de cama, próximo a áreas de alimentação ou em locais onde os percevejos se escondem durante o dia. Manchas de sangue e fezes são sinais cruciais de infestação por percevejos e podem ajudar na identificação precoce. Ao encontrar manchas nas roupas de cama, é recomendável realizar uma inspeção detalhada em áreas adjacentes para determinar a extensão da infestação. É importante tratar as manchas de sangue o mais rápido possível para evitar que se fixem permanentemente nos tecidos. Roupas de cama e tecidos afetados devem ser lavados em água quente, pelo menos 60 graus Celsius, para matar quaisquer percevejos, ovos ou ninfas presentes. Além da limpeza, é essencial implementar medidas de controle de pragas para eliminar completamente os percevejos e prevenir futuras infestações. Manchas de sangue podem ser um sinal de picadas repetidas, que podem causar coceira, irritação na pele e, em casos raros, reações alérgicas severas. A descoberta de manchas de sangue e fezes nas roupas de cama pode causar estresse emocional e ansiedade, afetando o bem-estar dos moradores. Realizar inspeções regulares em roupas de cama e áreas adjacentes pode ajudar a detectar infestações precocemente. O uso de capas protetoras para colchões pode ajudar a prevenir a infestação e facilitar a detecção precoce de sinais de percevejos. Hotéis e outras acomodações devem comunicar abertamente aos hóspedes sobre as medidas tomadas para garantir a limpeza e a segurança das instalações. Responder prontamente às preocupações dos hóspedes relacionadas a percevejos pode ajudar a mitigar danos à reputação do estabelecimento. Identificar e tratar manchas de sangue e fezes nas roupas de cama é fundamental para controlar e eliminar infestações por percevejos de maneira eficaz. Presença de cascas de ninfas de percevejos. A presença de cascas de ninfas de percevejos é um indicativo claro de infestação por esses insetos. As ninfas de percevejos passam por vários estágios de crescimento antes de se tornarem adultos, e durante esse processo, elas trocam de pele várias vezes. Aqui estão detalhes sobre as cascas de ninfas de percevejos. As cascas de ninfas são o exoesqueleto vazio e translúcido que as ninfas de percevejos deixam para trás quando crescem e mudam de pele para passar para o próximo estágio de desenvolvimento. São geralmente pequenas, finas e translúcidas, semelhantes a cascas vazias, e podem ser encontradas perto de áreas onde os percevejos se alimentam e se escondem. As cascas de ninfas são distintas de ovos de percevejos e dos próprios adultos, sendo menores e mais finas em comparação. As cascas de ninfas são frequentemente encontradas em locais onde os percevejos se escondem durante o dia, como em fendas de colchões, atrás de cabeceiras de cama, em móveis estofados, rodapés e outras áreas próximas aos locais de repouso humano. Elas podem ser especialmente visíveis perto de camas, sofás e cadeiras onde os percevejos se alimentam de sangue humano durante a noite. A presença de cascas de ninfas indica que os percevejos estão se reproduzindo e se desenvolvendo no ambiente, o que pode indicar uma infestação estabelecida. Encontrar cascas de ninfas deve motivar uma inspeção mais detalhada e a implementação imediata de medidas de controle de pragas para eliminar os percevejos. Realizar inspeções regulares em áreas propensas à infestação, como camas, sofás e móveis estofados, pode ajudar a detectar cascas de ninfas e outros sinais de percevejos precocemente. Considerar a contratação de um profissional de controle de pragas para realizar tratamentos adequados e eficazes para eliminar percevejos em todas as suas fases de desenvolvimento. Informar os moradores sobre sinais de infestação por percevejos, incluindo cascas de ninfas, pode ajudar a evitar a propagação inadvertida desses insetos. As cascas de ninfas devem ser removidas cuidadosamente e descartadas para evitar a propagação de percevejos para outras áreas. Lavar roupas de cama e outros tecidos em água quente pode ajudar a remover percevejos e suas cascas, reduzindo o risco de infestação. Infestações por percevejos, indicadas pela presença de cascas de ninfas, podem causar estresse emocional, ansiedade e, em casos graves, reações alérgicas devido às picadas. Identificar e agir sobre a presença de cascas de ninfas de percevejos é essencial para controlar eficazmente infestações e proteger a saúde e o bem-estar dos moradores. Inspeção doméstica.
Verifique atrás de equipamentos eletrônicos e cabos, onde percevejos podem encontrar locais escuros e protegidos. Use uma lanterna e uma ferramenta fina, como uma espátula ou cartão, para ajudar na inspeção detalhada. Se suspeitar de uma infestação significativa ou tiver dificuldade em localizar os percevejos, considere contratar um profissional de controle de pragas licenciado. Realizar uma inspeção minuciosa em todos esses locais é essencial para identificar a presença de percevejos e tomar medidas imediatas para controle e eliminação. Uso de luzes e ferramentas de inspeção para detectar percevejos. Ao realizar uma inspeção para detectar percevejos, o uso adequado de luzes e ferramentas pode facilitar a identificação desses insetos e seus sinais. Aqui estão algumas técnicas e equipamentos úteis para ajudar na inspeção. Use uma lanterna de LED com uma luz branca brilhante para iluminar áreas escuras e esconderijos potenciais dos percevejos. Concentre a luz em áreas como costuras de colchões, fendas de móveis estofados, rodapés e áreas adjacentes a camas e sofás. Uma lupa ou lente de aumento pode ser útil para examinar pequenos detalhes, como cascas de ninfas de percevejos, fezes e ovos. Ajuda na identificação precisa de sinais de infestação que podem não ser visíveis a olho nu. Use uma ferramenta fina, como um cartão ou espátula, para verificar fendas, rachaduras e outros locais onde os percevejos possam se esconder. Ajuda a levantar levemente tecidos e móveis estofados para expor áreas potencialmente infestadas. Use um secador de cabelo ajustado para baixa temperatura para testar a presença de percevejos escondidos em móveis estofados ou camas. O calor pode fazer com que percevejos se movam ou reajam, facilitando a detecção. Coloque armadilhas de percevejos ao redor de camas, sofás e outras áreas propensas à infestação. Armadilhas podem ajudar a capturar percevejos para identificação e monitoramento contínuo da presença de insetos. Realize uma inspeção sistemática em todos os quartos, começando pela área de descanso principal e se movendo para móveis e áreas adjacentes. Faça anotações ou tire fotos de sinais encontrados para referência e futuras ações de controle de pragas. Se suspeitar de uma infestação significativa ou tiver dificuldade em encontrar percevejos, considere contratar um profissional de controle de pragas. Eles têm experiência e equipamentos especializados para lidar eficazmente com infestações. Informe-se sobre os sinais de infestação por percevejos e pratique medidas preventivas para evitar futuros problemas. Utilizando luzes adequadas e ferramentas de inspeção, você pode aumentar suas chances de identificar percevejos e tomar medidas rápidas para controlar infestações. Como prevenir e controlar infestações? Prevenção. Medidas preventivas para evitar infestações por percevejos. Prevenir infestações por percevejos envolve a adoção de práticas regulares de higiene e vigilância. Aqui estão algumas medidas preventivas eficazes que você pode implementar. Lave regularmente lençóis, fronhas, cobertores e outras roupas de cama em água quente, pelo menos 60 graus Celsius, para matar percevejos e seus ovos. Secagem em alta temperatura. Seque as roupas de cama em temperatura alta para garantir a eliminação completa de percevejos e ninfas. Mantenha roupas de cama limpas e armazenadas em áreas seguras para evitar a reinfestação. Antes de adquirir móveis usados, como camas, sofás e poltronas, examine cuidadosamente todas as superfícies e fendas em busca de sinais de percevejos. Limpe, se possível, desinfete móveis usados antes de trazê-los para sua casa. Evite trazer móveis encontrados na rua ou em locais desconhecidos sem uma inspeção rigorosa. Mantenha a casa limpa e livre de desordem para reduzir os espaços onde os percevejos podem se esconder. Aspire regularmente tapetes, móveis estofados e áreas ao redor de camas para remover ovos, ninfas e percevejos adultos. Após retornar de viagens, inspecione cuidadosamente a bagagem, roupas e outros itens pessoais em busca de sinais de percevejos. Lave roupas em água quente assim que possível após viagens, especialmente se você suspeitar de exposição a percevejos. Eduque-se e familiarize-se com os sinais de infestação por percevejos, como manchas de sangue, cascas de ninfas e fezes escuras. Informe familiares e amigos sobre medidas preventivas para ajudar a prevenir a propagação de infestações. Se suspeitar de uma infestação por percevejos ou tiver dificuldades em controlar a situação, consulte um profissional de controle de pragas qualificado para uma avaliação e tratamento adequados. Implementar essas medidas preventivas pode ajudar a reduzir significativamente o risco de infestações por percevejos em sua casa. É fundamental agir rapidamente ao detectar sinais de infestação para evitar a propagação e minimizar os transtornos associados.
Produtos e técnicas preventivas para controle de percevejos. Para prevenir infestações por percevejos ou controlar uma situação já existente, existem várias técnicas e produtos disponíveis que podem ser eficazes. Coloque armadilhas de percevejos ao redor de camas, sofás e outras áreas propensas à infestação para capturar e monitorar a presença de percevejos. As armadilhas ajudam a identificar a presença de percevejos, permitindo uma resposta rápida antes que a infestação se espalhe. Aplique pós ou sprays repelentes em áreas propensas à infestação, como ao redor de camas, rodapés e fendas de móveis. Esses produtos ajudam a repelir percevejos e, em alguns casos, podem matá-los ao entrar em contato direto. Use selantes ou fitas para vedar fendas em rodapés, móveis e outras áreas onde os percevejos possam se esconder. Mantenha camas e sofás afastados de paredes e outros móveis para reduzir pontos de acesso para os percevejos. Implementar uma combinação dessas técnicas e produtos preventivos pode ajudar a proteger sua casa contra infestações por percevejos e minimizar os riscos para sua saúde e bem-estar. Lembre-se sempre de seguir as instruções dos fabricantes ao utilizar produtos químicos e considere consultar um profissional para problemas persistentes. Controle de infestação. Métodos naturais para o controle de percevejos. Se você preferir métodos mais naturais e menos dependentes de produtos químicos para o controle de percevejos, existem várias abordagens que podem ser eficazes. Aqui estão alguns métodos naturais que você pode considerar. Limpeza profunda. Aspiração regular. Aspire regularmente tapetes, móveis estofados, colchões e áreas ao redor de camas para remover percevejos, seus ovos e detritos. Descarte do saco do aspirador. Após a limpeza, descarte imediatamente o saco do aspirador em um recipiente selado fora de casa. Tratamento térmico. Calor. Use calor para eliminar percevejos e ninfas. Opções incluem: secagem em alta temperatura. Lave roupas de cama, roupas e tecidos em água quente, pelo menos 60 graus Celsius, e seque em alta temperatura. Secador de cabelo. Use um secador de cabelo ajustado para baixa temperatura para aquecer áreas suspeitas, o que pode forçar percevejos a se moverem. Vaporização. Vapor. Use um vaporizador para aplicar vapor em áreas onde percevejos são suspeitos de se esconder, como colchões, móveis estofados e rodapés. Eficácia. O calor do vapor pode matar percevejos em todas as suas fases de vida, incluindo ovos, devido à alta temperatura aplicada diretamente nas áreas infestadas. Exposição ao sol. Luz solar direta. Exponha itens pequenos e laváveis, como roupas de cama e roupas, à luz solar direta. Isso pode ajudar a matar percevejos e suas ninfas devido à exposição ao calor e à luz. Armadilhas e barreiras naturais. Armadilhas adesivas. Coloque armadilhas adesivas em torno de camas e áreas onde os percevejos são vistos para capturar os insetos enquanto eles se movem. Barreiras de isolamento. Crie barreiras de isolamento usando pós de diatomáceas, um pó natural que pode ser espalhado ao redor de áreas onde percevejos são vistos para ajudar a controlar a infestação. Consulta profissional. Profissionais de controle de pragas naturais. Se necessário, consulte um profissional de controle de pragas que se especialize em métodos naturais e alternativos para eliminar percevejos de forma eficaz. Implementar esses métodos naturais pode ser uma abordagem segura e eficaz para controlar infestações por percevejos sem depender excessivamente de produtos químicos. No entanto, é importante lembrar que métodos naturais podem exigir mais tempo e esforço para serem completamente eficazes e podem ser mais adequados para infestações leves a moderadas. Métodos químicos para o controle de percevejos. Os métodos químicos, especialmente o uso de inseticidas, são frequentemente empregados para o controle eficaz de infestações por percevejos. Aqui estão algumas opções comuns de métodos químicos. Inseticidas residuais. Sprays inseticidas. Utilize sprays especificamente formulados para percevejos, aplicando-os em áreas onde os insetos são encontrados, como rodapés, móveis estofados, cabeceiras de cama e fendas de colchões. Efeito residual. Esses produtos têm um efeito residual que continua a matar percevejos por um período prolongado após a aplicação inicial. Inseticidas de contato. Aplicação direta. Inseticidas de contato são aplicados diretamente em percevejos visíveis ou em áreas onde eles se escondem. Rápida ação. Eles têm a vantagem de agir rapidamente, eliminando percevejos assim que entram em contato com o produto. Pós-inseticidas.
Pós de diatomáceas. Este é um pó natural derivado de algas marinhas fossilizadas, que desidrata e mata os percevejos ao entrar em contato com seus corpos. Aplicação estratégica. Espalhe pós de diatomáceas em áreas ao redor de camas, rodapés, e outras áreas onde os percevejos se escondem. Nebulização ou fumigação. Tratamento profissional. Em casos graves de infestação, nebulização ou fumigação com inseticidas podem ser recomendados. Estes tratamentos são realizados por profissionais de controle de pragas e envolvem o uso de produtos químicos mais potentes. Isolamento e segurança. Durante a aplicação, a área deve ser isolada e os moradores devem seguir as instruções de segurança fornecidas pelo profissional. Consulta profissional. Avaliação especializada. Se enfrentar uma infestação persistente ou se não tiver certeza sobre o tratamento adequado, consulte um profissional de controle de pragas licenciado. Identificação e plano de ação. Profissionais têm o conhecimento e os recursos para identificar a gravidade da infestação e aplicar métodos de controle eficazes de forma segura. Segurança e precauções. Leia as instruções. Sempre siga as instruções do fabricante ao aplicar qualquer tipo de inseticida. Use equipamentos de proteção adequados, como luvas e máscaras, durante a aplicação. Evite exposição. Mantenha crianças e animais de estimação longe das áreas tratadas até que o inseticida seque completamente. Avaliação de eficácia. Monitoramento pós-tratamento. Após o tratamento, monitore regularmente a presença de percevejos e repita o tratamento conforme necessário para garantir a eliminação completa da infestação. O uso de métodos químicos para o controle de percevejos pode ser altamente eficaz quando utilizado corretamente e em conformidade com as diretrizes de segurança. No entanto, é importante considerar a gravidade da infestação e, se necessário, buscar orientação profissional para garantir um controle eficaz e seguro. Serviços profissionais de controle de pragas para percevejos. Quando enfrentamos uma infestação por percevejos que não pode ser controlada eficazmente por métodos caseiros, recorrer a serviços profissionais de controle de pragas é uma solução recomendada. Aqui estão os aspectos importantes dos serviços oferecidos por empresas especializadas. Inspeção detalhada. Identificação da infestação. Profissionais realizam uma inspeção minuciosa para identificar a extensão da infestação por percevejos e determinar os locais de maior concentração. Avaliação de danos. Avaliam o dano potencial e a extensão do problema, proporcionando uma visão clara da situação. Plano de tratamento personalizado. Estratégias especializadas. Desenvolvem um plano de tratamento personalizado com base na gravidade da infestação, tipo de estrutura residencial ou comercial e requisitos específicos do cliente. Métodos eficientes. Utilizam métodos e produtos específicos, incluindo inseticidas apropriados e técnicas de aplicação seguras e eficazes. Aplicação profissional de inseticidas. Segurança e eficácia. Aplicam inseticidas de maneira segura e eficaz, seguindo rigorosamente as diretrizes de segurança e as regulamentações locais. Uso de equipamentos especializados. Possuem acesso a equipamentos e técnicas avançadas para tratar áreas difíceis de alcançar e garantir uma cobertura completa. Monitoramento e follow-up. Acompanhamento pós-tratamento. Realizam monitoramento contínuo para verificar a eficácia do tratamento e realizar ajustes conforme necessário. Suporte contínuo. Fornecem orientações sobre medidas preventivas adicionais para evitar futuras infestações. Garantias e compromissos. Garantias de serviço. Muitas empresas oferecem garantias de serviço, o que significa que voltarão para retratar se a infestação persistir após o primeiro tratamento. Compromisso com a satisfação do cliente. Priorizam a satisfação do cliente, oferecendo suporte contínuo e assistência durante todo o processo de controle de pragas. Segurança e conformidade. Segurança do cliente. Implementam medidas de segurança para proteger moradores, animais de estimação e o meio ambiente durante e após o tratamento. Conformidade legal. Operam em conformidade com as regulamentações locais e nacionais de controle de pragas para garantir práticas seguras e éticas. Educação e orientação. Educação ao cliente. Orientam os clientes sobre sinais de infestação por percevejos, medidas preventivas e como agir para minimizar o risco de futuras infestações. Transparência e comunicação. Mantém uma comunicação aberta e transparente, respondendo a todas as perguntas e preocupações dos clientes. Ao considerar serviços profissionais de controle de pragas para percevejos, é importante escolher uma empresa respeitável com experiência comprovada e revisar suas políticas de garantia e satisfação do cliente.
Isso garantirá que você receba um serviço eficaz e seguro para resolver o problema de maneira rápida e confiável. Mitos e verdades sobre percevejos. Desmistificando crenças comuns. Percevejos só existem em lugares sujos? Não, percevejos não estão restritos a lugares sujos. Essa é uma ideia equivocada. Percevejos são pragas oportunistas que podem ser encontradas em qualquer tipo de ambiente, desde residências limpas e bem cuidadas até hotéis de luxo. Eles são atraídos principalmente pela presença de humanos e pela disponibilidade de alimentos, sangue humano, e não pela limpeza ou sujeira do ambiente. Alguns pontos importantes a serem considerados sobre a presença de percevejos. Hábitos alimentares. Percevejos se alimentam de sangue humano e, portanto, são atraídos por qualquer lugar onde possam encontrar uma fonte de alimento regular, independentemente da limpeza do ambiente. Mobilidade. Percevejos podem se esconder em pequenas fendas, fendas em móveis, colchões e até mesmo atrás de quadros ou tomadas elétricas. Isso significa que podem ser transportados facilmente em roupas, bagagens ou móveis usados, o que não está relacionado à higiene do ambiente. Espalhamento. Infestações por percevejos podem ocorrer em qualquer lugar onde haja um alto volume de tráfego humano, como residências, hotéis, dormitórios, cinemas, transportes públicos, etc. Prevenção e controle. A prevenção de infestações por percevejos envolve medidas como inspeção regular, lavagem de roupas de cama em água quente, uso de capas protetoras de colchão e inspeção cuidadosa de móveis usados. Essas práticas são importantes independentemente do nível de limpeza do ambiente. Em resumo, percevejos são pragas que podem ser encontradas em qualquer lugar onde haja presença humana e acesso a alimentos, sangue. Portanto, não é verdade que eles só existem em lugares sujos, eles podem infestar qualquer ambiente onde possam encontrar condições favoráveis para se esconder e se alimentar. Percevejos transmitem doenças. Os percevejos são conhecidos principalmente por se alimentarem de sangue humano, mas a questão de transmitirem doenças é um tema de debate e estudo entre os especialistas. Aqui estão os principais pontos sobre o assunto. Potencial de transmissão de doenças por percevejos. 1. Não são vetores comprovados de doenças. Até o momento, os percevejos não são conhecidos por transmitir doenças de maneira comprovada. Isso significa que não há evidências sólidas de que eles possam transmitir vírus, bactérias ou patógenos que causam doenças aos humanos. 2. Foco principal na coceira e irritação. A principal preocupação com as picadas de percevejos é a coceira e irritação na pele causadas pela saliva do inseto injetada durante a alimentação. Algumas pessoas podem desenvolver reações alérgicas a essas picadas, mas isso não é considerado uma transmissão de doença. 3. Estudos e pesquisas em andamento. Apesar de não haver relatos confirmados de percevejos transmitindo doenças, os cientistas continuam a estudar o potencial desses insetos como vetores de patógenos. Até agora, os resultados não indicaram que os percevejos sejam capazes de transmitir doenças como malária, hepatite ou HIV, que são transmitidas por outros vetores, como agulhas contaminadas. 4. A importância da vigilância e controle. Mesmo sem transmitir doenças, a presença de percevejos pode causar desconforto significativo e problemas emocionais. Infestações devem ser tratadas imediatamente para evitar a propagação e minimizar os impactos na qualidade de vida. Atualmente, os percevejos são considerados mais um incômodo e uma preocupação emocional do que uma ameaça à saúde pública devido à transmissão de doenças. No entanto, é essencial continuar monitorando pesquisas e estudos científicos sobre este assunto para garantir uma compreensão completa de seu potencial como vetores de doenças. Enquanto isso, medidas preventivas e de controle devem ser implementadas para mitigar infestações e manter ambientes livres de percevejos. Conclusão e considerações finais. Percevejos são pragas que se alimentam de sangue humano e podem ser encontrados em diversos ambientes, não apenas em locais considerados sujos. Até o momento, não há evidências robustas de que percevejos transmitem doenças aos humanos. Sua principal consequência é a irritação na pele devido às picadas. Medidas preventivas como inspeção regular, limpeza adequada de roupas de cama e uso de capas protetoras são essenciais para evitar infestações. Em casos graves, serviços profissionais de controle de pragas podem ser necessários para eliminar percevejos de maneira eficaz e segura. É importante entender que percevejos não são indicativos de falta de higiene, e eles podem infestar qualquer ambiente onde haja presença humana. Manter-se informado sobre os hábitos e características dos percevejos ajuda a adotar medidas adequadas para a prevenção e controle, garantindo assim um ambiente mais seguro e confortável.
Importância da conscientização e prevenção contra percevejos. A conscientização e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para lidar com infestações por percevejos de maneira eficaz e evitar problemas associados. Aqui está a importância desses aspectos. Prevenção de infestações. Conhecendo os sinais de infestação e implementando medidas preventivas, como inspeções regulares e lavagem adequada de roupas de cama, é possível evitar a entrada e a proliferação de percevejos em residências e ambientes comerciais. Minimização de problemas de saúde. Embora percevejos não transmitam doenças conhecidas, suas picadas podem causar desconforto, coceira e, em casos raros, reações alérgicas. A prevenção ajuda a reduzir esses impactos na saúde das pessoas. Redução de custos. Investir em medidas preventivas pode ajudar a evitar custos elevados associados ao tratamento profissional de infestações graves, bem como a substituição de móveis e roupas de cama danificados. Impacto psicológico. Infestações por percevejos podem causar estresse emocional significativo devido ao desconforto e à preocupação com a limpeza do ambiente. A conscientização ajuda a minimizar esse impacto psicológico negativo. Proteção da reputação. Em ambientes comerciais, como hotéis e hospedagens, a conscientização e a implementação de práticas preventivas são essenciais para proteger a reputação do estabelecimento e manter a satisfação dos clientes. Responsabilidade comunitária. Ao promover a conscientização sobre percevejos e as melhores práticas para a prevenção, contribuímos para a proteção de toda a comunidade contra infestações e problemas relacionados. Educação contínua. Manter-se informado sobre os hábitos, características e métodos de controle de percevejos é crucial para uma abordagem eficaz e sustentável na prevenção de infestações. Ao adotar uma abordagem proativa e educativa em relação aos percevejos, podemos criar ambientes mais seguros, saudáveis e confortáveis para todos. A conscientização contínua e a implementação de medidas preventivas são chaves para lidar com essa praga de maneira eficaz e responsável. Espero que tenham achado este vídeo informativo sobre percevejos, útil para entender melhor como lidar com infestações e prevenir problemas futuros. Estou aqui para responder às suas dúvidas e comentários. Você já teve algum problema com percevejos? Quais estratégias funcionaram melhor para você no controle ou prevenção? Deixe seu comentário abaixo ou faça qualquer pergunta que possa ter sobre o assunto. Estou ansioso para ajudar e compartilhar mais informações. Não se esqueça de também compartilhar este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas dicas. Juntos, podemos criar ambientes mais seguros e confortáveis, livres de percevejos. Se você gostou deste vídeo informativo sobre percevejos e quer receber mais conteúdos úteis como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Além disso, se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like. Isso nos ajuda a entender que estamos no caminho certo para fornecer conteúdo relevante e útil para nossa comunidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.